E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver dois exemplos relacionados ao estudo que vimos no vídeo anterior. Observe o primeiro exemplo. Vamos imaginar aqui uma partícula se movendo no espaço. Seu vetor posição varia de R1 para R2 em certo intervalo de tempo. Vamos obter o deslocamento sofrido pela partícula. Como vimos no vídeo anterior, o deslocamento sofrido por ela é dado pelo vetor posição R2 menos o vetor posição R1. Consequentemente, o deslocamento sofrido pela partícula será igual a 4 menos 1, nós temos 3 metros na direção do eixo X, aqui mais 0 na direção do eixo Y, mais aqui 3 menos 1, 2 metros na direção do eixo Z. Esse é o deslocamento sofrido pela partícula em certo intervalo de tempo. Nós podemos ainda obter o módulo do deslocamento sofrido pela partícula. O módulo do deslocamento sofrido por ela é igual a raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Consequentemente, o módulo do deslocamento da partícula é igual a 2 elevado ao quadrado 4, 3 elevado ao quadrado 9, portanto nós temos raiz quadrada de 13 em metros. Muito bem. Vamos agora para o exemplo 2. Vamos imaginar aqui uma partícula se movendo no plano XY. A posição X ocupada pela partícula varia com o tempo e a posição Y ocupada pela partícula também varia com o tempo. Vamos obter o deslocamento sofrido por ela nesse intervalo de tempo. T1 vale 10 segundos e T2 vale 20 segundos. Muito bem? Bom, vamos obter x1 e y1 para o instante de tempo T1. Substituindo 10 segundos nas expressões acima, obtemos. Vamos começar com x1. Aqui nós temos 10 elevado ao quadrado, 100. 100 vezes 0,3, 30, com um sinal negativo, menos 30. Aqui nós vamos encontrar mais 70, mais 30. Portanto, x1 vale 70 metros. Observe a unidade da posição. Muito bem. Vamos obter agora y1. 10 elevado ao quadrado 100 vezes 0,2 dá 20. Aqui nós temos menos 90 mais 30. E, portanto, isso nos dá 50 menos 90 menos 40 metros. Muito bem. Agora vamos para x2 e y2 para um instante T2 igual a 20 segundos. Então, 20 elevado ao quadrado dá 400. 400 vezes 3 dá 1.200, portanto, menos 120. Aqui nós temos 140, basta multiplicar por 20, mais 30. Muito bem. Aqui nós temos 20 positivo com 30 positivo, então 50. 50 metros. Vamos agora para y2 no instante T2 igual a 20 segundos. Então aqui nós temos 20 ao quadrado 400 vezes 0,2, 80, positivo. Aqui nós temos menos 180 mais 30. Menos 100 mais 30, menos 70 metros.
Muito bem. Observe os resultados obtidos. Bom, desta forma, nós podemos escrever o vetor posição R1 da seguinte forma. O vetor posição R1, ele possui uma componente x1 na direção do eixo x, mais uma componente y1 na direção do eixo y. Então, neste caso, nós temos o vetor posição R1 igual a 70 metros na direção do eixo x, e aqui menos, pela regrinha de sinal, menos 40 metros na direção do eixo y. Então, observe o vetor posição R1 da partícula no instante de tempo t1. Muito bem. Agora vamos para o vetor posição R2. R2, ele possui uma componente x2 na direção do eixo x, mais uma componente y2 na direção do eixo y. Então, o vetor posição R2 é dado por 50 metros positivo na direção do eixo x, e aqui menos, mais uma vez, regrinha de sinal, menos 70 metros na direção do eixo y. Então, observe os resultados obtidos mais uma vez. Muito bem. Consequentemente, o deslocamento sofrido pela partícula no plano xy é dado pelo vetor posição R2 menos o vetor posição R1. Consequentemente, obtemos. Vamos subtrair as componentes correspondentes. Então, aqui nós temos 50 menos 70, ou seja, menos 20 metros na direção do eixo x. E aqui nós temos menos 70 menos com menos 40, isso vai dar menos 70 mais 40, menos 30 metros na direção do eixo y. Então, esse é o vetor posição que nós estávamos procurando. Vamos agora ilustrar. Este é o deslocamento sofrido pela partícula que nós estávamos procurando. Muito bem. Vamos ilustrar agora o vetor posição R1, o vetor posição R2 e o deslocamento da partícula no plano XY. Muito bem. Bom, minha figura ficará fora de escala. Nós temos para o vetor posição R1 70 metros no eixo X, então vamos colocar aqui, ó, 70 metros no eixo X, menos 40 metros no eixo Y. Então vamos colocar aqui, ó, menos 40 no eixo Y. Muito bem, vamos colocá-lo um pouco mais abaixo. Então aqui, ó, menos 40 metros. Muito bem. Vamos unir esses dois pontos. Então aqui nós temos a ilustração do vetor posição R1. Lembre-se que ele é um vetor cuja origem está na origem do sistema de coordenadas e o término está exatamente denunciando a posição da partícula em sua trajetória, que não é necessária neste problema. Muito bem. Aqui nós temos a origem O, esse é o vetor posição R1. Vamos agora para o vetor posição R2. O vetor posição R2, nós temos aqui 50 metros
na direção do eixo X e menos 70. Menos 70, vamos colocar mais embaixo. Então, nós temos aqui menos 70 metros na direção do eixo Y. Unindo agora estes pontos, nós vamos obter, então observe atentamente a junção dos dois pontos. Então aqui nós temos o vetor R2. Muito bem, então aqui aparece o vetor R1 e aqui aparece o vetor R2. Muito bem. O deslocamento sofrido pela partícula é obtido, como vimos anteriormente, ligando o início da análise do movimento direto no final da análise do movimento. Então aqui nós temos o deslocamento sofrido pela partícula no plano XY. Muito bem. Então, reforçando, aqui está o vetor posição R1, aqui está o vetor posição R2 e aqui o deslocamento da partícula no plano XY. Perceba como a figura retrata o resultado obtido. Observe que o deslocamento sofrido pela partícula possui uma componente horizontal que vale 20 metros, observe a diferença, que vale 20 metros, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo X, e possui uma componente vertical, observe este trecho, possui uma componente vertical, que está aqui na vertical e para baixo, cuja magnitude vale, observe a diferença, vale 30 metros, porém na direção negativa do eixo Y, na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Y, conforme era de se esperar. Muito bem, com isto eu encerro este vídeo, até a próxima.